único, Senhor. Como tu merece todo o louvor, todo o agradecimento por toda a obra que tu realizas em nossas vidas, por ter nos feito a sua imagem, Senhor, ter nos criado para a sua glória e seu louvor. Senhor, obrigada pela Igreja Batista da Urca, que nós estejamos sempre crescendo para alcançar um número maior de pessoas, levar a tua palavra em todos os lugares em que nós tivemos a oportunidade. Nós possamos engrandecê-lo, seja nos pequenos como nos grandes atos, através do nosso dia a dia, do nosso convívio com outras pessoas, para que nós possamos resplandecer a sua luz e mostrar como o Espírito Santo atua na nossa vida, Senhor, como o Espírito Santo é bom. Abençoa também, Senhor, os eventos da igreja, o café da manhã que está sendo organizado com tanto carinho pelo pastor Maurício, pela irmã Zilda, Senhor, que nós possamos fazer uma linda reunião, Senhor, em sua homenagem. Abençoa o nosso bazar, nossas missões, Senhor, e coloque sempre os teus propósitos em nossas agendas, Senhor. É o que te peço e eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje. E peço ainda pela vida de todos os irmãos que não puderam estar aqui, mas estão conosco em pensamento e em coração, Senhor. E também para aqueles irmãos que ainda não sabem, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o poder renovador da tua mão, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo e amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos orar, vamos cantar mais uma vez, louvar esse Deus Todo-Poderoso. Enquanto o Mateus chega aqui com o Rubem e companhia, quero agradecer a participação do Antônio, que está conosco nesta manhã, também a Noemi, que também está nos visitando. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, do início ao que está sentado, ao que está no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus,
anseia por ti do início ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Amém. Vamos orar nesse momento aqui. Poderoso Deus, eterno Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por essa manhã, te agradecer pelo privilégio de estar na tua casa e poder te cultuar e adorar, Senhor Deus. Como é bom poder dizer que tu és poderoso, que tu és santo, santo e santo. E, Senhor Deus, muito obrigado pela saúde, pela vida, por cada irmão que está aqui presente, pelos que estão online também em suas casas. E continua abençoando o teu povo e que nós possamos a cada dia anunciar, Senhor Deus, sem ter vergonha, sem medo, nem nada, e continuar anunciando o teu reino. Obrigado por esse privilégio de poder ser chamado teu filho. Porque tua palavra diz que todos aqueles quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Obrigado por esse privilégio, Deus. Louvado seja o Senhor e engrandecido, Senhor Deus. Abençoa quem vai trazer a palavra também, que o Senhor possa estar nos fortalecendo e possamos aprender a cada dia mais e mais do Senhor. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos usar a palavra do Senhor. Essa manhã eu queria compartilhar com os irmãos. A palavra de Deus está lá em Mateus. Nós vamos ler 2 textos básicos. Normalmente eu leio um texto só e gosto de discorrer. Mas nessa manhã eu vou mudar um pouquinho a minha maneira aqui, né? E eu vou trabalhar em cima de um tema, que é o tema do mês que nós estamos trabalhando nos nossos pequenos grupos. E o que eu vou fazer aqui nessa manhã é um pedido a Deus. Senhor, ajuda-nos a caminhar pela fé. Muitas vezes nós dizemos que temos fé, nós
Até damos algumas provas, algumas mostras de que temos um pouco de fé. Mas o quanto nós temos de fé de verdade demonstrado em nossas vidas? Como é que nós temos vivido essa fé? Nós temos caminhado de verdade pela fé ou caminhamos pelas vistas? Caminhamos por aquilo que nós vemos, aquilo que todos veem. Quero que os irmãos, juntos, possamos meditar. Mateus 14, vamos ler lá, 24 a 33, e Marcos 9, 20 a 27. Então, a gente vai ficar pulando desses dois textos e buscando algumas verdades sobre o caminhar com Deus nessa manhã. Amém? Mateus 14, vamos iniciar lendo, Mateus 14, 24 a 33. Diz assim a palavra do Senhor. Estavam lá os discípulos, todos. Amém? Discípulos estavam com Jesus. E que Jesus tinha acabado de fazer grandes maravilhas. Então, entrou no barco, os discípulos, e pediram que, vão, eu vou ficar aqui mais um pouco. Entretanto, versículo 24, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem ele andando sobre o mar, olha que coisa, ficaram aterrorizados, aterrados, e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então, o que respondeu Jesus? Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Aleluia. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Vamos ler Marcos 9, 20 a 27. Marcos 9 é uma outra situação em que estavam os mesmos discípulos. Tudo de novo. Note que na primeira situação houve o quê? Dúvida, medo, angústia. Na segunda situação, o que está acontecendo? Jesus estava ali, tinha deixado os discípulos sozinhos. Vai à frente e comece a fazer o trabalho. E vão lá, pregue a palavra de Deus, anuncie o reino de Deus. Ele estava ali no meio da multidão anunciando e surgiu uma situação e eles não tomaram mais condições, não tomaram mais conta. Porque novamente surgiu quem? O medo, a dúvida. Então chega Jesus. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente agitou, e com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes, olha a pergunta daquele que não era discípulo: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Se tu podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O pai não era discípulo até aquele momento. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe:
espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-lhe como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Os discípulos já ficaram ali olhando e disseram: tá, mas por que nós não conseguimos fazer isso antes? Por que precisamos do mestre? Certamente pensaram a mesma coisa naquele barco. Por que as águas conosco estavam agitadas, mas quando ele chegou, ele botou o pé no barco, as águas pararam? Por que ele conseguiu andar sobre nós e nós não? Mas Pedro conseguiu, por que ele afundou? E a pergunta é: tens fé? Tens fé, meu irmão? Nós dizemos aí que existe até um termo filosófico bonito que os coachings usam, que todos nós vivemos pelo que cremos. É um termo bonito para coaching. Mas isso também vale para a sua vida? Tens fé? Aqueles discípulos não estavam com a sua fé, porque se tivessem com fé, eles teriam caminhado sobre o mar. Apesar das ondas, teriam permanecido firmes no barco sem medo algum. E não há fantasma que possa abater ou tirar a fé daqueles que têm fé. Porque as questões de fé não são medidas pelos atos exteriores, mas pelos atos interiores. Quem tem fé pode ter medo? Sim. Jesus teve medo quando chegou na cruz. Ele disse: Pai, se possível, o quê? Passa de mim esse cálice. Mas, sobretudo, seja feito o quê? Por vezes, a vontade de Deus é que estejamos num barquinho, e que esse barco bata de um lado para o outro, e que nós afastemos da margem, e até mesmo pensemos que estamos distante do Senhor. Mas, na verdade, o Senhor nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa, Ele está sempre pronto a nos socorrer. Foi assim nessas duas situações que nós vemos aqui. Tudo é possível ao que crê. Na tua vida isso é verdade? Muitas vezes nós falamos: tudo é possível ao que crê, mas é de verdade ou é só uma falácia, é só algo que a gente fala, é só uma expressão daquilo que nós gostaríamos de ter na nossa fé? Será que é isto? É a expressão da nossa fé? Ou é uma falácia? Meu irmão, eu quero trazer à memória nessa manhã, em cima desses dois textos, aquilo que nós somos. Nós somos os discípulos de Cristo hoje. Aqueles que dizem: Senhor, Senhor, confessam segundo o Espírito Santo de Deus e são chamados os seus discípulos. Mas muitas vezes nós esquecemos da nossa posição e olhamos tanto para as ondas, tanto para as situações que nos circundam, que esquecemos daquilo que nós somos. Foi exatamente isso que aconteceu com aqueles discípulos. Eles esqueceram a sua posição, esqueceram de quem eles eram, e agora estavam olhando muito mais para si. Fé. Claro que eles tinham fé. Mas será que a fé estava pautada na coisa certa? Olha o que diz lá, Mateus 14, 27. Olha o que diz. Nós lemos ali agora há pouco. Mateus 14, 27. Ele vai dizer assim: porque assim como... A Bíblia voou aqui, a página eu perdi aqui, para aí. Olha eu tentando molhar a língua com... Isso é a maior pegadinha de quem usa máscara, viu? Tentar molhar a ponta do dedo com a máscara. Ah, Jesus, vamos lá. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Então disse: venha. Marcos 23, ele vai falar sobre o quê? Aquele mesmo homem que agora está convencido de quem era Jesus e que Jesus pode todas as coisas. Não era um discípulo. Por que os discípulos não puderam todas as coisas?
Porque assim como Pedro duvidou, se é o Senhor, ora, o Senhor é o Senhor da tua vida? Ou tu ainda tem dúvida no teu coração? Ao que respondeu, se o Senhor pode. Em umas versões isso tem uma interrogação, em outras versões está uma exclamação. Eu quero trazer aqui o texto, segundo essa versão da Almeida Corrigida, que fala com essa exclamação. Porque eu quero trazer para a nossa mente, nessa manhã, essa pergunta: Deus pode? Deus verdadeiramente pode? Tu tem vivido essa verdade? Na tua vida isso é uma interrogação ou é uma exclamação? Deus pode. O meu Senhor pode. Quando nós passamos por provas, milagres e momentos difíceis em nossas vidas, nós vivemos a exclamação. Quando nós somos libertos de uma doença, nós vivemos a exclamação. Quando nós vemos o nosso casamento sendo restaurado, nós vivemos a exclamação. Quando nós vemos nossos filhos nascendo, crescendo, tendo sucesso, nós vivemos a exclamação. Mas quando vem as ondas e bate no nosso barco, o que nós vivemos? A exclamação ou a interrogação? Fica claro para ver que, para caminhar pela fé, temos que crer para ver, e não ver para crer. Crer para ver. Pedro, naquele momento, ele teve dúvida. E ele colocou essa dúvida diante do Senhor. E o que o Senhor disse? Vem. O Senhor não confirmou mais uma dúvida, disse, não. Vem. Exercita a tua fé. Dá o primeiro passo, caminha comigo aqui sobre as águas. Não importa as ondas, vem e caminha. Então o que aconteceu? Ele foi no ímpeto, que era próprio da sua natureza, ele era um homem impetuoso, então ele foi. Só que Deus não nos chama para termos momentos de impetuosidade, Deus nos chama para ter um caminhar de fé, que vai além do ímpeto, que vai além do primeiro passo, que passa para o segundo, terceiro, quarto, bate as ondas, mas nós continuamos, permanecemos, porque Ele tudo pode. Ele tudo pode. Então nós vamos avançando, mas temos que ter fé. O caminhar de fé é para aqueles que creem, não que esperam as ondas passar, não que esperam que a ponte se abra, mas que colocam o pé na água e vai. Não é ver para crer. Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vivemos, já não é mais fé, é fato. E não precisamos ter fé nos fatos. Eu não preciso ter fé na história. A história está aí. Eu não preciso ter fé naquilo que eu estou vendo. As cadeiras estão aqui hoje. Pessoas estão aqui conosco, pessoas estão online conosco, isso é fato. Agora, qual é a fé? A fé é pregar a palavra e ter a certeza de que pessoas vão ter suas vidas transformadas. É pregar a palavra, saber que a palavra que sair da sua boca não é mais sua, mas é o Santo Espírito que vai agora mover e comover as pessoas, é Ele que faz a obra. Saber que apesar das ondas, nós vamos permanecer caminhando. Aqueles que têm fé vão continuar. E se Deus assim quiser, Ele vai dizer às ondas, chega. E no mesmo instante as ondas vão cessar. Ele vai dizer àquele que passa por dificuldade, ser curado. Ele vai ser curado. Vai dizer àquele que está possesso de espírito maligno, dizer, sai. E ele sairá. Porque a obra não é daquele que lança a palavra, mas é de Deus. Jesus é quem faz. Os discípulos começaram a entender isso quando começaram a ver. Mas daí veio uma nova pergunta que é agora interior, e eu quero transmitir isso para vocês. Eu creio? Faça essa pergunta para si mesmo. Eu creio? A minha vida demonstra que eu creio? Ah, pastor, todo mundo crê. Tem aquele ditado popular, né, que diz que até o diabo crê. Biblicamente, crê e treme. Conhece a palavra mais do que muitos que dizem que creem. Mas ele não é discípulo. Meus irmãos, Deus nos chama para esse propósito de sermos discípulos e vivermos uma vida de transformação, de fé, um caminhar diferenciado.
Em quem eu creio? Essa é a pergunta. No quê? Eu creio que Deus pode fazer grandes coisas, amém. Como eu disse, até o inimigo crê nisso. Agora eu creio que Deus pode fazer grandes coisas na minha vida e através da minha vida, na vida de outros. Eu creio que Deus pode fazer com que tudo aconteça, e mesmo que nada aconteça, eu continuarei crendo, porque eu creio no Senhor e não nos fatos. Eu estou colocando aqui várias perguntas para os irmãos pensarem aquilo que vocês estão crendo. No que vocês estão crendo? A fé de vocês está firmada no quê? A minha fé está firmada no Senhor, não naquilo que eu vejo. Se for esta a resposta, fazes bem. Mas será que sempre é essa a resposta? No dia da onda bravia, versículo 30 do 14, fala: reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Meus irmãos, eu quero dizer que ter medo não é o problema. O medo, inclusive, é um sentimento que é dado de Deus para nós. Vocês sabiam disso? O medo nos ajuda a ter proteção. O medo não nos faz colocar o dedo na tomada, não nos faz manter a mão no fogo. Ah, mas eu quero botar. Tá, foi. Superou o seu medo, botou o dedo, tomou choque. Mas o medo te acusa, te mostra o caminho que não deve seguir. Mas o mesmo medo que para alguns é simplesmente uma maneira de mostrar o desvio que deve ser feito, para outros se torna paralisante. Nós temos estudado isso nos nossos pequenos grupos, a questão do medo que paralisa. Nós não podemos paralisar, nós temos que continuar avançando. O medo faz parte da nossa natureza, mas o avançar é uma questão de fé. O caminhar com Deus diante das dificuldades é uma questão de fé. O medo nos mostra os desvios que nós temos que fazer, e Deus muitas vezes fala conosco através do nosso medo, para nos dizer: para, vai para o lado, vai para o outro. Deus nos aponta caminhos, Deus abre portas e fecha portas. Nós oramos por isso e Deus faz. Mas o andar por entre as portas depende de nós. Deus nos chama a caminhar. Ele diz: vem. E a resposta tem que ser nossa, de ir ao encontro, de andar sobre as águas, de acreditar que Deus pode todas as coisas. Trocar aquela interrogação pela exclamação: Ele pode, porque eu creio nele. Mas do que nós cremos? Note que aquele pai desesperado, ele para e olha diante de toda aquela multidão que estava cercando e vendo aquela cena, e ele reconhece publicamente o seu pecado de incredulidade. E disse: eu creio, mas Senhor, age na minha falta de fé, age na minha incredulidade. Meus irmãos, tem vezes que nós temos que reconhecer que nós não temos o poder e não temos a fé necessária para mover as montanhas, então nós simplesmente olhamos para a montanha e dizemos: Senhor, eu não sei como, mas Tu vai agir, eu creio que Tu podes. E se o Senhor não tirar aquela montanha da frente, Ele vai te ensinar a passar pelo lado, Ele vai fazer alguma coisa, mas Deus sempre faz alguma coisa. Todos aqueles que se achegam ao Senhor não voltam como chegaram antes. Eles sempre se achegam e são transformados. Não há como chegar na presença de Deus e permanecer como está. Todos que se aproximam de Deus são transformados. Todos que creem no Senhor, começam a caminhar com o Senhor, têm as suas vidas totalmente transformadas, porque creem na pessoa certa. Agora a pergunta é: no que devemos crer? Então a Bíblia nos mostra. Em João 14,6 fala: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a minha fé tem que estar baseada em quem? Em Jesus. Ah, mas eu acredito em Deus. Fazes bem, porque Deus existe. Agora, tu quer chegar até Deus? Crê em Jesus. Ele é o único caminho. O caminho não é a Igreja Batista, o caminho não é ouvir a pregação do pastor Enio, por mais boa que seja, não é ouvir as palavras do pastor Maurício, mas é simplesmente crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus, mas crer de verdade. Acredite que apesar das ondas, o Senhor está contigo. E Ele está contigo todos os dias. E disse mais, Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não em... Olha só. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou.
Meus irmãos, o próprio Jesus chamou a atenção para si e disse: creia em mim. Mas, quando vocês estão crendo em mim, vocês estão crendo no Pai. E eu e o Pai somos um. E porque nós somos um, vocês podem crer. E vocês vão ser transformados, porque vocês estão sendo dados a mim pelo Pai. É o Pai que faz todas as coisas. Jesus e o Pai são um. Crê em Deus? Crê em Jesus? Confie plenamente a sua vida a Ele. E aí responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo quem? Tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, Anderson? Crê no Senhor Jesus? Crê no Senhor Jesus? Aleluia. Crê no Senhor Jesus? Eu creio no Senhor Jesus. Eu já troquei minha interrogação, meu irmão, por uma exclamação. Eu creio, Ele faz todas as coisas. Eu tenho vivido, eu tenho visto. Mas as lutas, elas continuam acontecendo. As ondas continuam batendo no meu barquinho. E tem vezes que o barquinho acha que ele vai virar, mas ele não vira. Agora, se mesmo que ele virasse, eu sei que o Senhor vai estar me esperando. Então, meu irmão, aqueles que creem no Senhor Jesus têm algo mais, estão na frente de outros. Meus irmãos, não te disse? Se creres, verás a glória de Deus? Não é a mensagem do Senhor para nós? Se creres, verás a glória de Deus? Então, por que nós não cremos? Por que cremos em coisas erradas? Por que devotamos a nossa fé naquilo que não tem como dar para nós respostas? Não é a religiosidade, meu irmão, abandona a religiosidade, aceita Jesus e muda a sua vida. É mais do que todas as ações que o homem possa fazer de bondade, porque não há bondade que possa pagar o preço da cruz, ela já foi paga. Eu tenho que crer naquele que morreu na cruz e ressuscitou. E porque ele ressuscitou e vive, ele é capaz hoje de entrar no barco da tua vida e transformar, apesar das ondas. Ele pode, sim, tirar a doença, tirar aquele demônio que está atrapalhando. Não importa a situação, Deus pode, porque Ele pode todas as coisas. E Ele faz todas as coisas, porque Ele pode todas as coisas. Lembro quando eu era jovenzinho, era moda entre nós lá na igreja, cantar um cântico do Ron Kenoly, que dizia God's able. E God's able, e traduzindo, né, Deus pode, mas o pode do able é mais do que o pode do... aquela coisinha, é algo que é poder. Deus é poder. Ele pode todas as coisas porque Ele é o poder. Ele é o poder manifesto em Cristo, revelado a nós. E o que nós esperamos? Vamos ficar chorando no barquinho, enquanto como aqueles discípulos? Ou vamos agora glorificar apesar das ondas no barquinho? Vamos glorificar a Deus antes mesmo que Jesus entre do barco, porque sabemos que daqui a pouco Ele vai chegar. E se Ele demorar, Ele nunca vai atrasar, Ele vai chegar na hora certa, Ele vai fazer a coisa certa na hora certa, e nós vamos ver e vamos continuar glorificando. Glorifica ainda hoje, diante das ondas. Crês? Caminhar pela fé é crer em Jesus apesar das circunstâncias. Não são as ondas que fazem a nossa fé, mas nós temos fé apesar das circunstâncias. Deus nos chamou a viver uma vida de fé que vai além das circunstâncias. A fé daqueles que vêm não é fé, mas nós temos fé porque nós não vemos e cremos. Meus irmãos, fiquem imaginando que Deus nos chamou para sermos discípulos. Aqueles que andaram com Jesus viram essas coisas pessoalmente, mas maior fé foi revelada a nós, que não vemos pessoalmente, mas cremos no relato daqueles que viram. Que fé é essa? É a fé na coisa certa, na pessoa certa, no Deus Todo-Poderoso, que transforma vidas, transformou no passado e pode transformar ainda hoje. Crês? Crês? Então vem, vamos andar juntos para esse mar bravio, não importa as ondas vão se levantar, mas nós vamos caminhar. Como diz aquele hino, né? As ondas atendem ao meu mandar. E o que ele fala? Sossegai. Aleluia. Esse hino ele não manda a gente ficar quieto, mas sossegado. Olha a diferença. Vamos continuar caminhando, não importa as ondas. Sossega, tenha paz, espírito, paz. O medo vem, mas ele vai
vai ser dissipado diante da presença e da gloriosa majestade do Senhor. E Ele vai trazer a nossa coragem para continuar caminhando. Mas Ele pede a ti, a mim, a todos que dê o primeiro passo, vem, sai do barco. Tenha coragem. Dê o primeiro passo. Mas quando der o primeiro passo, não olhe para as ondas, não olhe para as dificuldades que elas vão vir. Não olhe para o vento que bate ao lado, não olhe para as pessoas que estão olhando. Segue. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Não tenha dúvida. Avance. Seja hoje, não mais a interrogação, mas agora a exclamação: eu creio. E se tu ainda não crê, tu tem dúvida como aquele pai, diga: eu quero crer. Não pergunte mais, agora aceite essa fé, porque a fé é um dom de Deus. Deus te dá isso também através do Espírito Santo. Então, Senhor, diga a Ele: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Eu sei que Tu podes. Não há mais interrogação. Senhor, eu não creio, mas eu sei que Tu podes me fazer crer. Não é mais interrogação, agora é certeza. Senhor, eu não tenho as condições, mas as condições estão nas Tuas mãos. Então Tu vai fazer um milagre. Eu creio, porque Tu podes. O Senhor tudo pode. O Senhor tudo pode. Crê nisso? Crê nisso? A palavra de Deus fala que aquele que crê será salvo, ele e a sua casa, porque toda essa fé vai ser transportada para as suas ações. Os seus atos em casa vão mudar, a sua maneira de ser, viver, agir, vai ser transformado, e tu vai ver não só tua casa sendo transformada, mas como tua escola, o teu trabalho, todas as pessoas que se relacionam contigo começam agora a ser impactadas por essa fé que é viva. Não é mais uma fé de contemplação, porque Deus não nos chamou para sermos contempladores de algo. Deus nos chamou para sermos adoradores, que adoram em espírito e verdade, que agem como adoradores, que promovem a adoração do Senhor na sua vida dia após dia, que não se acomodam diante das circunstâncias, mas avançam apesar das circunstâncias. Meus irmãos, eu estou muito, muito, muito alegre em estar falando com os irmãos dessa manhã sobre isso, porque é isso que nós temos que viver, é isso que eu tenho vivido. Os irmãos sabem que eu passei aí um período agora meio complicado, e as ondas bateram lá em casa, mas quem pôde me acompanhar sabe que eu permaneci firme no barco. Eu não sou mais do que ninguém, eu sou igual aquele Pedro. Dúvidas, medos, a transitoriedade da nossa vida, ela se mostra claramente diante das ondas. E nós vemos que todos nós somos transitórios. Mas nós temos fé no Senhor Jesus. Então a transitoriedade da nossa vida é transformada pela infinitude da vida de Deus. Nós somos transitórios, mas Ele é infinito. Então nós jogamos a nossa transitoriedade sobre os ombros daquela cruz. E Ele nos dá a vida eterna que veio daquela cruz. E o medo que agora bate, ele é transformado em confiança. Eu não abandono o medo, eu não disse, deixei de ter medo, não. Eu disse que eu caminhei, apesar do medo, apesar das circunstâncias. Eu quero te convidar nessa manhã a fazer a mesma coisa. Olhe para mim, olhe para a sua própria vida. Faça essas perguntas para a sua vida, olhe para o seu próprio coração. Quais são as respostas que tu tem tido nesta manhã? São respostas que Deus tem dado a nós através desse texto, e tu tens confiado e tendo fé? Glória a Deus por isso. Ainda tem dúvida? Coloca a dúvida diante do Senhor nessa manhã. Não saia da presença de Deus com dúvida. Ele pode. Homem de pequena fé, por que duvidasse? Não duvidemos daquilo que Deus pode fazer. Deus faz coisas tremendas. Diante de toda aquela falta de fé, da incredulidade daquele pai, Deus curou aquele filho. Diante de toda a falta de fé de Pedro, Deus fez Pedro caminhar, e todos que estavam no barquinho ficaram atônitos vendo aquela cena. Mas quantos mais desceram do barquinho para caminhar com Pedro? Já perguntaram sobre isso? Agora, quantos glorificaram a Deus quando Jesus botou o pé no barco e tudo cessou? Todos. Meus irmãos, por que devemos crer? Porque somos chamados a exercitar a fé e ir além de nossa lógica costumeira. Nós olhamos pela lógica do homem, sabemos explicar todas as coisas, mas quando bate aquela coisa que não sabemos explicar, nós dizemos, e agora?
Eu quero te convidar, tenha fé antes disso acontecer. Tenha fé. E mesmo que isso aconteça, e mesmo quando isso acontecer, quando as ondas vierem, quando a doença vier, quando as provações, as privações acontecerem, permaneça na fé e continue caminhando, o caminhar de fé. Mas eu não sei, peça a Jesus. Eu não posso, Ele pode todas as coisas. Porque podemos começar bem, mas quando desviamos o foco de nossa atenção de Jesus para a circunstância, nos descobrimos o quê? Sem sustentação e vacilamos. Quando nós olhamos em volta, em vez de focarmos em Jesus, nos preocupamos com as coisas que estão acontecendo, o que os outros estão falando, o que é. Não, para. Guarde a sua mente e o seu coração para um só, Jesus. Não devote espaço na sua fé para mais nada. Tens fé? No quê? Porque Jesus nos estende a mão, mesmo quando nos apresentamos cambaleantes. Mesmo quando nos falta fé, se permanecermos fiéis, firmes, crendo que Ele pode, então Ele fará a obra que é dEle, porque Ele faz para que a glória dEle permaneça e apareça. Crês tu? Então vem. Vamos juntos caminhar. Hebreus 11:6 vai falar: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o quê? Pode falar mais alto? Galardoador dos que o buscam. Você sabe o que é galardoador? É aquele que dá um grande presente. Não é um presentinho pequeno, não é na loja de R$1,99. Mas ele compra aquele presente que não pode ser comprado em loja alguma. Lembra daquele carro caro de $1 milhão? Não é, muito mais. Não pode ser comprado. E Deus te diz assim: eu vou te dar. Ah, mas eu tenho interesse no ouro dessa terra. Tá bom, eu vou te dar uma rua de ouro. Eu tenho interesse nas joias, então eu vou te dar palácios de cristal, com rubis e ruas crivadas de todas as pedras que tu possa imaginar e não possa imaginar. Mas eu não tenho interesse em nada disso, então eu vou te dar a vida eterna. Meus irmãos, não importa qual tem sido a tua busca, Deus vai estar, porque Deus pode. Desde que tu creia e confie plenamente naquilo que Ele é. Porque Ele é. Caminhar pela fé. Creia no Senhor Jesus. Quer caminhar pela fé? Creia de verdade no Senhor Jesus. Mas se ainda tiver dúvida, meu irmão, reconheça e ande pela fé. Pedro teve dúvida, mas ele andou. Ele deu o primeiro passo. Ah, mas ele caiu. Eu também caio. Todos nós podemos cair. Mas ele confiou e estendeu a mão para o Senhor, e o Senhor o salvou e colocou de volta a salvo. Não importa, meu irmão. Ah, mas às vezes eu não consigo. Não importa, eu também não. E Pedro também não. Mas ele foi o grande Pedro que daquela multidão deu um testemunho e 2.000 pessoas se converteram. Tudo porque lá naquele barquinho ele não creu totalmente, mas Deus fez uma transformação na sua vida. E Deus pode fazer a transformação na minha vida, na tua vida. Basta que tu tenha fé. Quer caminhar com Deus? Quer caminhar pela fé? Senhor, ajuda-me a caminhar pela fé. Eu não posso. A minha fé é limitada. Mas Deus pode. E Deus vai te dar esse dom. O dom da fé. Meu irmão, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a caminhar pela fé. Mas olha para o nosso coração e veja que ainda há em nós incredulidade. Então ajuda-nos na nossa incredulidade. Não somos super-homens. Deus não chamou para sermos super-homens ou super-crentes. Deus chamou para sermos pessoas que têm seus medos, suas dificuldades, passam por provações, privações, angústias, são atacadas. Sim, somos isso. Todos nós somos iguais. Mas Deus nos chamou para sermos vitoriosos apesar de todas as coisas, porque Ele venceu e nos chama a vencer pela fé. Essa mensagem de hoje não é uma mensagem triunfalista no sentido de que eu posso todas as coisas. Não, eu estou dizendo que nós vamos passar por todas as coisas, mas o triunfo é do Senhor. O triunfo não está na minha fé, mas porque eu tenho incredulidade, mas é porque eu devotei a minha fé no lugar certo. Então Ele fez em mim algo que eu não posso fazer. E eu te convido nessa manhã, deixa que Deus faça algo em ti. Não desista de caminhar, caminhe pela fé. Está difícil? Caminhe pela fé. Reconheça a dificuldade, reconheça o seu estado, reconheça a sua incredulidade. Não pare de caminhar apesar das ondas, avance. Vamos juntos
Está precisando de ajuda? Conta comigo, porque eu estou contando com o Senhor. Eu estou grudado na mão dele. Eu não vou afundar. Quer caminhar comigo? Pega na minha mão e vamos juntos. Tem fé suficiente? Pega na mão de Deus e eu vou pegar a mão de mais alguém que está ainda cambaleando e vamos juntos. Vamos todos caminhando pela fé e pela graça do Senhor. Deus vai nos conduzindo em triunfo. Que Deus nos abençoe e ajude-nos, ó Senhor Deus, na nossa incredulidade. Amém? Vamos orar mais uma vez? Eu te convido nessa manhã, coloca a sua vida diante do Senhor. Coloca essas dúvidas todas diante do Senhor. Se é como eu, que tem dúvidas, se tu é como eu, que tem dificuldades em fé, se tu é como eu, que tem passado por momentos difíceis, coloque todas essas coisas diante do Senhor nessa hora. Não guarde isso para ti. Faça como Pedro. Fale para o Senhor. Salva-me. Coloca a sua vida diante do Senhor. Não perca esse tempo, não saia dessa manhã na presença de Deus sem fazer isso. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor Deus amado, oramos a Ti nessa manhã. E pedimos, ó Senhor Deus, mediante a Tua palavra lida nesta manhã, que Tu possas, ó Senhor Deus, transformar a nossa fé. Manifestar mais uma vez a Tua graça em nós, ó Senhor Deus. E, ó Senhor Deus, mesmo que nossa fé seja tão pequena, que muitas vezes nem nós encontramos dentro de nós. Ó Senhor Deus, usa esse resquinho de fé para transformar as nossas vidas e a vida de muitos que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a caminhar. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, na nossa incredulidade. Que possamos ver os milagres do Senhor, assim como aquele pai viu o milagre na sua vida, na vida do seu filho, assim nós também possamos ver nos nossos filhos, na nossa família. Se Deus haja a transformação aonde quer que estejamos, possamos ver a Tua boa mão de poder agindo. Ó Senhor Deus, dá-nos olhos de ver, ouvidos de ouvir a Tua voz, e ensina-nos, ó Senhor Deus, o caminho que devemos seguir. Apesar das ondas, ó Senhor Deus amado, que bate ao nosso lado, Senhor Deus, atrai-nos para Ti. Que o mesmo vem que Tu disse a Pedro, se chegue a nós nessa manhã, e nosso ouvido possa ouvir a Tua voz dizendo, vem, e nós tenhamos a coragem de dar os passos em direção a Ti, dia após dia, e pela fé possamos caminhar dia após dia, e aonde tiver a nossa incredulidade, Senhor, ajuda-nos na nossa incredulidade. Deus, seja assim conosco, guia-nos dia após dia, para andarmos junto contigo, e vivemos para Ti, caminhando pela fé, a fé no Senhor Jesus. Assim seja, ó Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus.